One Piece mudou para sempre. De tudo que já aconteceu nessa maravilhosa obra, nunca vimos algo parecido até então. Passamos por restaurantes invadidos por falcões, desertos repletos de crocodilos, guerras mundiais, coliseu governado por um flamingo, João e Maria na distopia e chegamos a um país asiático isolado, governado por um dragão oriental. Mas nada disso chega aos pés do impacto causado pelos acontecimentos recentes. Sejam bem-vindos ao primeiro arco da saga final da maior obra do mundo. As cortinas foram abertas para os maiores acontecimentos e as maiores revelações que já presenciamos. Isso é Egghead, o arco que mudou One Piece completamente. Depois de termos passado por muitas histórias boas durante os últimos 4 anos enquanto o arco de Wano ainda reinava, nunca nos passou pela cabeça que veríamos algo dessa magnitude como está sendo Egghead. Neste momento, a Ilha do Futuro está representando exatamente o que o nome dela quer dizer. O futuro, a finalização, o desfecho, vários acontecimentos entrelaçados que conectam o passado, presente e futuro de One Piece. Tudo está vindo à tona de uma só vez, e uma mistura de sentimentos está nos inundando. Em comparação com um ano que foi demorado, enrolado e com personagens levemente odiados, Egghead não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele nos mostra realmente como Oda pensou essa magnífica obra e está ligando todos os pontos de maneira a nos causar uma emoção gigantesca. Assim que a saga começa, já nos é apresentado um dos personagens mais enigmáticos e mais importantes da história de One Piece, Dr. Vegapunk, e toda a tecnologia da ilha de Egghead também é trazida à tona. Essa é a pessoa responsável por todos os experimentos envolvendo o governo mundial. Ele foi quem criou os pacifistas e mais na frente também criou os Serafins, que são versões melhoradas dos ciborgues anteriores. Logo de cara, ficamos maravilhados, porque a primeira impressão que nos foi causado é que tudo aquilo que estava naquela ilha era uma tecnologia que ainda não tinha sido utilizada. Mas na verdade, já tinha sido sim. Há 800 anos. Nós estávamos vendo o verdadeiro poder não do futuro, mas sim do passado, o que nos levantou o questionamento. Ora, se o império que governava o século perdido era tão poderoso e tão próspero ao ponto de ter essa tecnologia, como foi que ele decaiu? E para responder essa pergunta e muitas outras, mais elementos foram introduzidos na história. Oda não parou por aí. E isso tudo estava tão impactante que também conhecemos a Cross Guild. Assim como Luffy também se tornou um Yonkou, a gente teve o alívio cômico de ver Bug, o palhaço estrela, também se tornando o Imperador dos Mares. Isso pra gente foi um dos maiores picos de alívio cômicos já apresentados na obra. Só que o Oda não pararia por ali. Ele nos explicaria toda a história do palhaço. Desde como ele realmente conseguiu se tornar um Yonkou, até mesmo o seu passado, quando ele fazia parte da tripulação do Roger. Foi nos explicado do porquê ele sentia tanta raiva do Shanks. Afinal, quando eles eram menores, existia um combinado entre eles que eles iriam atrás do maior tesouro do mundo. Só que quando o Roger voltou de Laugh Tale, desfez a tripulação e contou algum segredinho nos ouvidos do Ruivo, este mudou de ideia e furou com seu amigo. Ou seja, Bug ficou completamente frustrado e desapontado com seu amigo e então criou todo esse ranço que ele possui até hoje. Baseado nisso, ele começou a perceber que ele não era menos do que o Shanks. Na verdade, ele era um rival. Assim como todos os outros, ele era o Imperador do Mar. Então, contra a vontade do Mihawk e do Crocodile, ele gritou para todos da Cross Guild que a partir daquele ponto, ele também iria atrás do One Piece. A partir desse ponto, Eiichiro Oda nos queria dizer uma coisa: o One Piece está para mudar e está para mudar para sempre. Tudo que a gente conhecia anteriormente não vai mais fazer sentido, porque até mesmo o pirata mais covarde possui um passado e uma história, e baseado nisso, ele vai evoluir e ele também vai atrás do maior tesouro do mundo. Ou seja, tudo está começando a se conectar e todas as histórias nos levam apenas para um único final. E não para apenas por aí. Se é de mudanças que estamos falando, não podemos deixar também de comentar da luta do Barba Negra e do Trafalgar Law, lá na Ilha Winner, onde nós vemos o Cirurgião da Morte e todos os Piratas do Coração lutando contra Teach e alguns dos seus membros. Contudo, por mais que Law tenha sido um forte aliado do Luffy e tenha participado dos últimos arcos, e sim, ele tinha a inteligência e a capacidade de chegar até o fim da Grand Line, ele não conseguiu. Não só ele, como todos seus aliados foram derrotados e devastados pelos piratas do Barba Negra. E ele só não morreu e perdeu sua Akuma no Mi, porque Beppo utilizou a droga secreta do Choppa, se transformou em Sulong e salvou seu capitão. Mas o fato é que Law estava fora da corrida. Continuando falando de corrida para One Piece, nós tivemos a continuação da introdução do poder do Shanks, o Ruivo. Lembrem que no final de Wano, ele foi capaz de espantar Ryokugyu apenas utilizando o Haki do Rei,
bruto. Nós queríamos entender como é que funcionava o seu poder e o que será que ele realmente seria capaz de fazer. Primeiro de tudo, Elbaf, a Terra dos Gigantes, é território de Shanks, fazendo assim com que ele tenha uma das forças bélicas mais poderosas do mundo. E ao lado dele, ele tem dois personagens que, ao nos lembrar, nos bate uma grande nostalgia: Dory e Brog. Sabendo disso, quem é que vai enfrentar todos esses gigantes mais uma tripulação de um Yonkou? Ele mesmo, Captain Eustace Kidd, que também é um supernova e era um forte candidato a chegar ao fim da Grand Line. Porém, dessa vez ele não perde apenas um braço, que no caso foi revelado pelo Oda em um SBS recente, que foi Ben Beckman quem causou esse grande ferimento ao Kidd. Não, dessa vez o próprio Shanks vai enfrentar o Kidd. Como a gente imaginava, a luta não dura nem mesmo um minuto. Enquanto Kidd prepara um ataque poderosíssimo, Shanks utiliza o seu poderoso Haki da observação e enxerga mais de 10 segundos no futuro. Sabendo o que iria acontecer, ele utiliza uma técnica que foi herdada diretamente do seu antigo capitão e antigo rei dos piratas, Gold Roger. Essa técnica é chamada de Kamusari. Apenas com esse ataque, Shanks derrota Kidd e Killer, deixando-os à beira da morte. Como se não bastasse ter levado um hit kill, Dory e Brog preparam o mesmo ataque que eles utilizaram lá em Little Garden para acabar com aquele peixe gigantesco. Não havia mais nada que os piratas Kidd pudessem fazer. Eles finalizam seu Hakoku e destroem completamente o navio inimigo. E acima disso, o narrador já nos dizia: naquele momento, na ilha de Elbaf, contra o imperador Shanks o Ruivo, os piratas Kidd foram derrotados e dizimados. Então, mais uma vez, Oda pegou um martelo e deu no nosso queixo. Parecia que ele estava dizendo: independente da nova geração ser a mais propícia a encontrar o One Piece, não seria tão simples assim derrotar aqueles que já detinham o poder. As mesmas pessoas que ajudaram Luffy a destronar Kaido e liberar o Wano, agora estavam fora da corrida pelo One Piece. Kid e Law foram completamente derrotados. Continuando na mesma linha de raciocínio de pessoas poderosas, como elas lutam aonde habitam, nós vemos agora o avô de Luffy, Monkey D. Garp, que foi até a ilha Hachinosu salvar o Capitão Kobe, que tinha sido raptado pelo Barba Negra. Mesmo Yonkou não estando na ilha, alguns de seus capitães colossais estavam lá e sim, estavam preparados para receber Garp. Porém, o que a gente não imaginava é que com apenas um ataque, Galaxy Impact, Garp destruiria boa parte da ilha, mostrando assim o seu nível de poder atual e o que nos fez pensar como será que ele deveria ter sido em seu auge. Durante esta parte da história, ficamos conhecendo os novos poderes de alguns capitães titânicos do Barba Negra. Álvaro Pizarro tinha Shima Shima no Mi, Vasco Shot, a fruta do licor, e Sanwo Wolf, a fruta da gigantificação. Só que isso, de longe, não era o mais importante. Dentre todos os seguidores do Barba Negra, havia mais um, o 10º Capitão Colossal, Kuzan, mais conhecido com a sua alcunha Aokiji. Mais uma vez somos jogados em um flashback, onde vemos o pequeno Kuzan treinando com Garp enquanto ambos socavam navios de guerra. Provavelmente nesse momento, Oda quis nos mostrar como era toda a ligação entre mestre e aprendiz e o que realmente representava para os dois estarem se enfrentando naquele momento, naquele lugar. O desfecho não poderia ter sido diferente. Por mais que Garp tivesse aguentado bastante e inclusive quase nocauteou o seu antigo aprendiz, Shiryu se aproveita da situação e consegue esfaquear o vice-almirante. Com isso, o destino estava selado. Só existia apenas mais uma possibilidade. Garp toma sua decisão. Ele se sacrifica para cumprir o seu objetivo. O Capitão Kobe é salvo, porém, ele fica para trás. E assim como realmente um membro do clã D, vemos ele olhando para o céu e sorrindo enquanto dizia que Kobe é o futuro da marinha. Ao chegar nesse ponto da história, vocês já começaram a entender como a linha de raciocínio do Oda estava se formando. Tudo o que aconteceu antes de Wano foi uma preparação para o que estava por vir. Porém, até o presente momento, a gente ainda não tinha visto um arco com tanta informação sendo jogada. Tudo isso é apenas material que o Oda está utilizando para chegar a uma conclusão final. Ou seja, que a partir de agora, quem realmente for participar desses últimos momentos precisa estar preparados para enfrentar desafios que ninguém sequer pensou em enfrentar. Afinal, as pessoas que governam o mundo estavam preparadas para se colocar em cena. Como se não bastasse a quantidade de informação que a gente recebeu até agora, somos jogados mais uma vez lá pro Reverie pra gente entender o que aconteceu durante a invasão do exército revolucionário. E também a gente precisava saber o que é que tinha acontecido com o Sabo. Lá ficamos sabendo que o Imperador das Chamas conseguiu invadir a Sala do Trono, enquanto o rei Neftari Cobra, o pai da Vivi, estava tendo uma reunião com os Gorosei. Contudo, enquanto o Sabo espreitava, uma pessoa aparece. E era Insama, o verdadeiro imperador do mundo. O momento em que Imu-sama aparece é o momento exato que Cobra revela que a primeira rainha de Alabasta, na verdade, possuía um nome diferente.
Nefertari de Lily. E também ficamos sabendo que Lily era traidora dos nobres mundiais e a pessoa responsável por espalhar os poneglyphs por todo o mundo. Essa informação caiu como uma joia na mão do Sabo, que é um comandante do exército revolucionário. Não achando pouco, ele resolve intervir e tentar salvar o Rei Cobra. Porém, todos os anciões e Imusama se transformam em sombras misteriosas e quase matam Sabo. Nessa situação, o Rei Cobra se sacrifica para deixar com que o Imperador das Chamas fuja. Sabo então consegue escapar, voltar para o reino de Kamabaka e contar tudo o que aconteceu para Dragon e Ivankov. Ao mesmo tempo, nós somos levados de novo para a Sala do Trono e nos é apresentado o nome de todos os Goroseis. E pasmem, eles têm o título de deuses guerreiros. Deus guerreiro da defesa científica, São J. Garcia Saturn. Deus guerreiro do meio ambiente, São Marcos Mars. Deus guerreiro da justiça, São Topman Walkery. Deus guerreiro das finanças, São Ethan Barron Vinasujuro. Deus guerreiro da agricultura, São Shepherd Jew Peter. Todos os anciões têm nomes relacionados a planetas, o que corrobora com aquela teoria de que os fãs tinham e ainda tem até hoje de que tudo ali faz parte de um sistema solar, com o Luffy sendo o deus do sol e com o Imu sendo o deus da terra. Nessa parte da história, Oda não queria nem mais saber dos nossos corações, nem dos nossos psicológicos. Ele já tinha introduzido todas as peças que provavelmente serão importantes para a saga final. E claro, também que a mensagem que ele queria deixar nesse ponto é: One Piece acabou de mudar completamente. Já que fomos introduzidos aos Gorosei, a gente precisava entender aonde que estava a herdeira de Alabasta, Nefertari de Vivi, uma das companheiras mais importantes que os Chapéus de Palha já tiveram e que, claro, ela voltaria a ser importante em algum ponto da história. Claro que, assim como seu pai, ela estava sumida, só que diferentemente dele, ela não morreu. Quem salva ela é o cara mais inesperado do mundo. Na verdade, as duas pessoas mais inesperadas. No momento em que Vivi estava presa pela Cypher Pool Zero, o Aporo, que viu o que aconteceu na Sala do Trono, sai correndo destruindo todas as paredes, salva Vivi e continua reto. Até que, em alguma parte da história que não nos foi mostrado, Big News Morgans aparece e salva os dois. Eu realmente estou super ansioso para ver qual vai ser o papel da Vivi nessa saga final. Oda está literalmente pegando todas as pontas que estavam soltas e ligando nessa parte final da obra. Mas já que ele está ligando pontas soltas, existem coisas do passado que precisam de explicação. Ah, mas calma, Oda é o rei do flashback. Mas antes disso, todas as atenções são voltadas novamente para Egghead, a Ilha do Futuro e os nossos queridos Chapéus de Palha, que agora tentam fugir para Elbaf. Foi mostrado que um dos satélites do Vegapunk, a York, traiu todo mundo porque queria se tornar uma Tenryubito, vendeu informações da ilha para o governo mundial através de um acordo. Quem apareceu lá depois disso foi o nosso querido Rob Lute, que tinha tomado uma surra lá em Enies Lobby. Aqui não foi diferente. Ele perde prontamente para o Chapéu de Palha e resolve enfrentar Roronoa Zoro um pouco mais na frente. Mas para que isso tenha acontecido, uma invasão à Ilha do Futuro acontece. Uma frota de milhares de navios, 9 vice-almirantes, o Kizaru e um ancião, Egghead é invadida prontamente. E o motivo disso é bem simples. Primeiro, as invenções do Vegapunk são muito importantes, digo isso por conta dos Serafins. Segundo, que a Mother Flame, aquela arma que foi utilizada para destruir Luluzia, é uma cópia, basicamente, de uma arma ancestral. E a planta desta invenção está lá com o Vegapunk. Ou seja, Imusama ordenou que o deus guerreiro da defesa científica, vulgo Saturn, fosse lá recuperar essas coisas. E além disso tudo, a gente tem uma coisa que é muito importante, que é o Punk Records, que é o cérebro, basicamente, do Vegapunk, onde contém todas as pesquisas e conhecimentos que ele adquiriu durante toda a sua vida. Estando cercado dessa maneira, não seria tão simples assim para os Chapéus de Palha fugirem para Elbaf. Não é à toa que, pela primeira vez na história de One Piece, nós vemos o capitão dos Chapéus de Palha, Monkey D. Luffy, enfrentando um almirante cara a cara no X1, valendo de verdade. Mas infelizmente a luta não sai da maneira como nós queríamos, afinal Kizaru não tava nem aí pra lutar contra o Yonkou, ele só queria completar a sua missão. Só que depois de muito tentar, Luffy finalmente consegue acertar um ataque em cheio no Almirante da Luz, e eles meio que empatam, porque Luffy em sua forma Gear 5 acaba chegando ao seu limite. Quando tudo parecia indo bem, um círculo mágico aparece no centro da ilha de Egghead, e de lá, uma forma demoníaca surge. Era o deus guerreiro da defesa científica, mais uma vez, São J. Garcia Saturn, utilizando um poder que a gente nem sequer sabia que existia no mundo de One Piece. Pode ser sim uma Akuma no Mi, assim como pode também ser um poder especial que ainda não foi introduzido. Saturn então chega na ilha, acaba com toda a festa e captura Bonnie mais uma vez, que, por sinal, durante esse arco é revelada como sendo filha adotiva de Bartolomeu Kuma. Não é à toa que ela chega em uma das salas do laboratório da ilha e consegue encontrar uma pata flutuando que, ao encostar nela, é levada para dentro das memórias do seu pai. Naquele momento a gente não conseguiu perceber bem o que estava acontecendo, apenas de que o pequeno Kuma estava chorando e sofrendo
sofrendo bullying em uma ilha que aparentemente não existia mais. Bonnie tinha ido para Egghead para se vingar de Vegapunk, pois na cabeça dela o cientista tinha sido o culpado por transformar seu pai em um ciborgue e em um ser que não tinha mais a sua humanidade e as suas memórias. Sabendo disso, nós voltamos para a cena onde o Saturn está prestes a matar a Bonnie e mais uma vez um flashback começa. Só que dessa vez, assim como a gente tinha dito lá atrás, esse flashback é pra acabar com todo mundo. God Valley, 38 anos atrás. É explicado toda a história de Bartolomeu Kuma, que na verdade ele fazia parte de uma raça chamada Bucaneiro e depois de ter sido levado como escravo, é jogado em God Valley para um evento de caçada que acontece a cada 3 anos. Lá naquele momento a gente vê o possível pai de Shanks, Sunfingerland Garling, na sua juventude. Vocês conseguem parar pra pensar na dimensão de tudo que eu falei até esse ponto da narrativa? Isso é Oda amarrando tudo. Ele pegou um caldeirão, jogou todas as informações, misturou tudo e está jogando nas estrelas, tipo One Piece final. Absorvam todas essas informações, porque quando você menos esperar, uma vai estar se conectando com a outra. Porque simplesmente nessa ilha é quando aconteceu o grande incidente de God Valley. A gente vê os piratas Rock chegando, infelizmente não conseguimos ver o rosto do capitão Rox Dizzyback. E ao lado temos os piratas Rogers com o rei dos piratas bem novinho, e não só isso, ao lado da marinha Monkey D. Garp também no seu auge está chegando com uma tropa de marinheiros e um grande confronto vai se iniciar. Porém o flashback não é deles, e sim do Kuma, que lá a gente vê que ele conheceu uma menina chamada Jeannie e Ivankov, que também é comandante do exército revolucionário. Por um momento a gente até imaginou que Dragon iria aparecer para salvar o pequeno Kuma, mas não, as crianças bolam um plano para roubar as Akumas no Mis que seriam dadas como recompensa para os nobres mundiais, e é aí que a gente vê que a Nikki no Mi é consumida pelo Kuma. Graças a ter esse poder, ele salva seus amigos e mais de 500 pessoas junto dele. Vamos lembrar também que Saturn apareceu para impedi-lo e ele possui a mesma aparência que ele tem hoje em dia, o que nos remete então à possível cirurgia perene, ou seja, uma possível imortalidade. A partir daí, todo o passado do Kuma é desmembrado, é mostrado como ele cresceu ao lado de Jeannie, como ele viveu no reino de Sorbet, ele enfrentou um rei tirano, Dragon e Ivankov aparecem depois de anos para salvá-lo quando ele estava preso, e então surge o Exército da Libertação, mais conhecido como Exército Revolucionário. É a partir desse ponto que o Grande Urso conhece o pai do Luffy, que ainda não possuía nem a sua tatuagem no rosto. Só que depois de alguns anos, Dragon aparece com essa tatuagem no momento em que ele recebe a mensagem que Jeannie foi capturada. E então a gente acaba descobrindo que ela foi raptada e foi forçada a se casar com um nobre mundial. Provavelmente ela foi abusada e a partir dessa relação surgiu Bonnie. Em seu leito de morte, Jeannie diz que ama Kuma. E então a partir disso, o Grande Urso decide criar Bonnie como sua filha, fechando então todas as pontas que faltavam. Porque Bonnie tinha aparecido em Egghead, a sua verdadeira idade que é demonstrada lá em Sabaody quando ela salva o Zoro, o papel do ancião Saturn em tudo isso, como Kuma ganhou o título de tirano, como o pai do Luffy está relacionado a toda essa história, o que realmente aconteceu em God Valley durante o dia daquele incidente, juntando todas essas pontas do passado, mistura com o presente e nos é revelado então o papel de Shanks, Barba Negra e Luffy daqui pra frente. E claro que é inesperado, mas não menos importante, Bug. Ou seja, desde o primeiro momento em que Egghead foi introduzido, One Piece mudou para sempre. E o que eu quero dizer com isso é que toda a narrativa tomou um rumo diferente. Oda está nos entregando todas as respostas para os mistérios que a gente sempre quis saber. Porém, graças a isso, ele está adicionando muitos mais mistérios ainda. Mas de uma coisa a gente tem certeza, Egghead tem sido o melhor arco de One Piece. E nesse finalzinho parece até que a gente está vendo o flashback do flashback. Assim como Oden foi morto por Kaido e confiou o futuro de Wano nas mãos dos seus companheiros, a situação se repete. Oda mais uma vez finaliza sua história com uma tragédia e conecta ela com o presente. Este pode ter sido o fim de Jeannie e a representação de toda a vida sofrida de Bartolomeu Kuma. Mas agora as cortinas se abrem mais uma vez para o futuro que será mudado completamente pelas mãos de um jovem que o sonho ninguém sabe qual é. No momento nós estamos sofrendo, tristes e nos sentindo pesados. Mas esses sentimentos serão substituídos por sorrisos, alegria e libertação. E mais uma vez, Luffy nos levará para uma jornada divertida. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Isso tudo foi o que Egghead representou e representará para o futuro de One Piece.